Olá, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e neste vídeo compartilho com você a sessão de perguntas e respostas que ocorreu logo após a simulação realística de uma entrevista inicial em terapia cognitivo-comportamental. De longe, uma das perguntas que mais surgiu foi: por que o terapeuta não foi mais confrontativo? Essa é uma excelente pergunta e ela nos faz refletir sobre o papel do terapeuta na fase inicial da terapia cognitivo-comportamental, que é a construção do vínculo e da segurança relacional. Tivesse o terapeuta agido de forma mais confrontativa, talvez esses objetivos fossem comprometidos ao longo do processo. Eu sugiro você a aproveitar esse momento e a enriquecer-se com o material disponibilizado por meio dessas perguntas e respostas. Obrigado e espero contribuir com a sua formação. É isso, pessoal. Fechamos. E aí, olha, pensei agora da gente fazer um debriefing. Espero que vocês tenham feito as observações de vocês. Tá? Gostaria de escutá-los, de saber as impressões, com um feedback tanto para mim quanto para a Lila, né, do trabalho dela, porque ela tem uma linha de raciocínio, e eu acho que vai ser importante para ela ouvir se vocês pegaram isso, né? Sim, com certeza. Como é que você tá agora? Tudo bem? Tô bem. Tranquilo? Tem água aqui, fica à vontade, Obrigada. por favor. Tá? Pra te sentir cansada, assim. É cansativo. É cansativo? É bem né? cansativo. Cansativo. Sim. Tá. O que é mais cansativo? A personagem mesmo, assim, é uma pessoa que demanda muita energia, assim, então é cansativo manter a energia também, assim. É o que a gente estava falando, né? A gente estava conversando no corredor mais cedo, que é você tá no seu corpo, né? Fala pra eles o que você estava pensando, achei bem interessante. Ah, então, é porque eu tava falando dessa questão de... que eu tenho até uma curiosidade em relação à neurociência, psicologia em relação à atuação, porque é uma experiência, não sei se vocês já tiveram oportunidade de atuar, mas é uma experiência muito engraçada, assim, porque você tá no seu corpo, é você, mas é como se você desse espaço para outra pessoa ali dentro, uma outra personalidade, uma outra coisa. E aí até com a Carmen mesmo, ela tem uma linha de raciocínio, assim. E foi muito importante criar essa linha de raciocínio, porque como eu não sabia direito o que você ia me perguntar ou como seria, tem que ter uma coerência, né, assim, de uma coisa com a outra, enfim. Então eu tava pensando sobre isso, assim, né, coisa. E eu achei muito interessante você trazer isso, né, de você é você, mas você tem que ter outra pessoa aqui dentro, né, no momento. Isso demanda muita energia. E Sim. não é fácil, gente, fazer um personagem. Não é fácil, então, vamos mais uma vez. Gostaria muito de escutá-los. A gente não pode fazer mais pergunta pra Carmen? Pode, a gente tá... Ok, calma. Eu vi várias mãos. Se eu esquecer de alguém, por favor, me puxem, tá? Que não é por maldade. Posso parar? Não, pode deixar. Eu queria fazer. Acho que o Rodrigo começou antes. Eu só vi a mão do Rodrigo. As outras eu não vi a ordem, gente. Me desculpa. Cansativo, né? Então eu imagino que seja cansativo, principalmente porque a personagem... atuar uma personagem que atua, né? Atuar uma personagem que está performando o tempo inteiro, seja para do bom, do ruim, né? Então, está empolgado falando sobre si e isso me trai ao mencionar o término, né? Essa oscilação emocional, acho que existe muito. E você está falando, deixar alguém que é uma personalidade, que assume personalidades a atuar, deve ser muito pesado nesse livro, né? Só queria dizer que pareceu muito real mesmo. Era essa a intenção. Que bom. É essa a intenção. Se esse objetivo foi atingido. Assim, pareceu muito claro quando a gente está se caminhando aqui com o álbum, né? Tudo isso, um elogio, acho que pareceu, enfim, pareceu real, né? Ótimo. Eu vou deixar à vontade, tá? Porque eu não consigo controlar essa ordem de fala. Eu queria fazer uma pergunta pra Pra mim ou pra Carmen? Tá bom.
E uma outra pessoa que você não admira, quais as características de cada um admirável, uma não tão admirável, você jamais seria igual a essa pessoa, mas seria igual a essa, e quais são as características? Tá, uma pessoa que eu admiro muito, assim, a Beyoncé, sabe? Ela é maravilhosa. Técnica vocal perfeita, ética de trabalho maravilhosa. Então, assim, acho que ela é uma pessoa que eu me identifico muito. Assisti o documentário dela um tempo atrás e falei, nossa, sabe? Sabe quando você se identifica? Então, assim, acho que ela é uma pessoa que eu sempre admirei muito. E que se eu tiver o... Assim, claro, eu vou ter minha trajetória, né? Mas, assim, se eu tiver uma trajetória parecida com a dela, eu ficaria feliz. Maior do que a dela, mas enfim, que a gente sempre tem que alçar mais, né? Agora, uma pessoa que eu não admiro... Ai, minha mãe. É a primeira pessoa que vem na minha cabeça, assim, sabe? Que ela é uma pessoa... Ela sente as coisas e ela para a vida dela, sabe? Nossa, fica triste, aí para tudo da vida e tal. Então, assim, e é isso, né? Ela sempre foi uma pessoa fria, cruel, sabe? Também não dava atenção pra mim. Pra filha dela, que isso? Que mãe que não dá atenção pra filha. Então, acho que essa é a minha resposta. Obrigada a você. Ah, eu queria saber que você mencionou que não conversa mais com a sua irmã. Não. O que aconteceu entre vocês? Se você puder falar, assim, de alguma coisa mais séria? Ai, minha irmã é um caso, assim, muito difícil. Muito difícil. Minha irmã sempre foi uma pessoa muito problemática, assim. Desde criança também. Ela tinha problemas na escola, problema com raiva, problema com emoção demais, sabe? Ela sempre teve esse negócio, assim, de ser muito emotiva. E aí tiveram algumas vezes que ela teve conflitos com a minha mãe também parte de ela não falar comigo, nem com a minha mãe, sabe? Não é só comigo também. Mas o meu conflito com ela realmente foi de uma questão de visão de mundo diferente. Como eu disse, ela, sabe, sente muitas coisas e ela falava que eu tinha sido grossa com ela, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo, que eu era horrível. Mas ela que é horrível, entendeu? Ela me tratava de uma forma que eu não consigo nem te dizer, assim. Não sei nem como te falar o que eu sentia, sabe? Era uma coisa, assim, uma energia ruim. Ela chegava, sabe, pesava tudo, pesava o quarto, pesava as coisas, assim, o ambiente que ela tava, sabe? Sempre querendo trazer um assunto que ia cansar todo mundo. E aí teve um dia que eu falei pra ela, assim, não quero mais saber. Joguei umas realidades na cara dela. Ela não sabe lidar com a realidade. Foi isso que aconteceu. Joguei realidades na cara dela, ela não sabe lidar com realidades. E ela falou, eu nunca mais falo com você, e não sei o que, tralá. E foi meio isso, assim, sabe? Aí ela desfez a relação que nem existia também, assim. Não foi nada, nossa. Nem fez diferença na minha vida, pra você ter uma noção. Eu acho interessante que você, né? Você não é e quando ela Obrigada. começou a contar, tipo, eu quebrei o braço, minha mãe levou no hospital, ela nem ligou, eu fiquei tipo, nossa, tadinha. Não, ela deve estar com certeza aumentando muito a história, tipo, porque é uma narcisista, né? Aí, tipo assim, nossa, tipo, tadinha, isso é muito triste. Aí depois, não, você com certeza não foi assim. E também eu acho interessante que o narcisismo dela parece ter sentido, porque a gente vê que a mãe dela e a irmã têm problemas com essas emoções, né, de tristeza e tal, e parece ser meio que um método de defesa, de certa forma, porque enquanto a mãe e a irmã sentem muito e param a vida e sentem, digamos, pena de si mesmas, ela não, ela continua andando. Então, tipo assim, parece ser um método assim que ela encontrou de não ser igual a mãe e a irmã que ela tanto despreza. É uma análise rica, interessante. Uma possibilidade. Eu queria, antes de perguntar pra você, te parabenizar, é muito legal. Porque depois que você saiu do personagem, você sorriu, seu sorriso é diferente do dela.
muito legal que você realmente mudou, né? Uhum. Prof, a minha pergunta pra você é porque quando tava acontecendo a cena, o que me pareceu era pra um doido basta um doido mesmo. Porque ela tava ali falando, ai, e aí as coisas são assim, ninguém me ama, ele é doido, e você, nossa, sim, é verdade. Sempre numa posição de concordar com o que ela tá falando. E eu não sei se nesse primeiro momento foi porque era a primeira sessão, então você tinha que mesmo ser um doido e meio, né? Pra concordar, pra você sentir à vontade. Mas em outras sessões, esse tipo de coisinhas que ela estava demonstrando, você iria talvez fazer ela pensar, porque eu vi que você fazia um jogo nela, falava e você voltava com o que ela falava, em forma de pergunta, que é fazia um reflexo com ela, mas nessa primeira sessão foi mais concordar, sim, é verdade. Esse tipo de atitude é para a primeira sessão, para me explicar um pouco mais. Você viu também que antes de começar a fazer isso, eu tentei confrontá-la, né? Não sei se você percebeu, né? No momento que você tentou fazer ela perceber. E aí eu vi que não vai rolar. Ela não tá ainda nessa... Tá na pré, nem na pré. Nem na pré, né? Ela tá antes ali do ciclo, né? Da motivação. Então, vamos acolher, tá? A primeira pergunta é, você se dá conta que talvez o que você fez seja um problema? De fato? Problema? Não. Ok. Vamos junto, vamos pegar na mão e tentar entender o que está acontecendo. Se eu ficasse 50 minutos, pá, mas pá, não vai. Né? Então você entra, você vai esse caminho junto, você tem que entender o que ela está pensando, como é que é a experiência dela. Isso dentro da sessão de terapia é o feeling mesmo que você vai sentindo até o ponto que você sentiu que já está na parte que ela já está entendendo o problema para você poder falar com ela. Sim. Isso pode durar várias sessões dependendo do paciente. Pode durar uma sessão, pode durar várias sessões, não tem uma resposta clara, né? Quando é que ela vai começar a entrar em fase de pré-contemplação, de contemplação, tá? Tem pacientes que estão, sei lá, 30, 50 sessões e não. Depende isso sugere uma rigidez, que é um dos traços mais importantes nos sintomas de transtorno de personalidade. Essa rigidez cognitiva, eu vejo dessa forma e é isso. E foi muito bem ensinado. Você manteve isso. Em nenhum momento você considerou a possibilidade de não, pode ser que tenha um problema mesmo. Você manteve essa linha muito bem. Foi muito real, como é mesmo. É como se a pessoa tivesse uma venda. Pensa um cavalo com uma venda assim. Não vê. Eu não sei a ordem, gente. Então peguem a palavra. Meu nome de verdade é Maria. Meu nome artístico é Lila Maria. Mas eu quero fazer a pergunta mesmo pra cá. Tá, calma. Mas pra ser, Maria. Carmen, eu sei que você está muito triste pelo seu relacionamento. Obrigada. Eu conheço o seu esforço, né, por estar procurando a única solução que eu tive para voltar. Mas independente dele, o que você não gosta em você? Tem alguma coisa? O que eu não gosto em mim? Ai, não sei. Acho que talvez eu sou perfeccionista demais. E aí, às vezes, eu me cobro demais, sabe? Porque eu quero fazer tudo perfeito, assim. Então, talvez isso. Obrigada. Eu estou com uma pergunta para vocês agora. Obrigado, senhor. A Mia trouxe narcisismo. Alguém notou alguma outra coisa? Faz parte. Eu acho que quando ela entrou Ela tira a blusa pra sair pra se preparar, aquilo é personagem.
O batom também, 8 da manhã. Assim, o físico dela, todas as alterações e tal. E também o... Ai, você é bonito, forte. E ela não vê que ela tem um problema, né? Todo mundo tem, menos ela. Isso foi muito bem. Isso pra mim é tão sem noção, assim, uma pessoa que não vê. Mas isso acontece. Mãos. Eu acho que é a Suzana. Eu acho que uma parte que me chamou muita atenção assim, foi no final, mas também da condição do Mário, né, que quando você começa a perguntar a questão do lugar de frase, né, eu acho que aquilo ali sintetiza muito como foi tudo que foi falado, né? Então, e também a parte de que, o que tá ficando pra você e tal, eu acho que a parte que tá ficando ruim é que o Gabriel me fez comigo, eu percebi, eu não tinha visto por esse lado e tal. Eu acho que assim, isso foi muito interessante, assim, muito rico, e também para ficar pra gente de fazer isso, né, na nossa prática. Então, eu acho que foi isso, assim, sintetizou tudo que aconteceu a sessão inteira, né, nesse último pedaço com frases simples, né, tudo que vocês sempre tentam fazer com a gente, né, e tal. Então, eu queria falar isso, assim, que eu achei muito interessante quando foi a Eu não sei a ordem, gente. Tem ficha, tem várias pessoas. Eu fiquei com dúvida em relação a vestimenta mesmo, porque eu acho que a gente sempre é ensinado a não ter viés, assim. Só que, tipo assim, a primeira coisa que eu reparei quando ela entrou foi a roupa. Eu não quero te deixar desconfortável. Mas, Não, enfim, mas foi proposital. E aí e o batom e tal. Aí eu fiquei pensando, putz, mas no meu consultório, se a pessoa entrar, tipo assim, talvez uma vai botar no batom, eu não posso pensar, nossa. É uma observação clínica. Tá? É uma informação clínica que ela não pode ser ignorada, mas também não pode ser exagerada. Você também não pode tirar conclusões muito. Você observou, e aí sendo bem descritivo, né? Você observou uma mulher às 8 da manhã com um batom vermelho e um decote. Sendo bem descritivo. O que isso quer dizer, a gente vai começar a entender com o tempo. Tá? Mas você observou, a gente também não pode negar os nossos sentidos. É um fato concreto da realidade. Tá? Então, isso se repete em outras situações, né? Em outras consultas. Como é que é? Né? Então, vai coletando pontos de dados. São pontos de dados. Você vai incorporando na tua percepção. Eu acho que também, na verdade, isso é uma personalidade dela. Porque se ela tivesse vestido assim, fosse tivesse uma transição impossível, por exemplo, talvez a roupa nem ia contar tanto. Porque a ação corporal dela ia estar mais. O que tem lá no livro do Paulo Dalgalarrondo sobre as vestimentas em transtorno depressivo? Tem escrito lá. Fechadas, cores escuras, às vezes cabelo sujo. Sim. Não é sempre, gente. Não é sempre. Não generalize. Mas é uma observação clínica. Tá? Olha, tem o Zion, tem a Aimee. Vamos a Aimee, que ela quase nunca fala. Não faz. Você achou que foi mais por esse lado? Não sei se foi por esse lado. Foi a primeira vez que tem como esse traço. Sim, no transtorno de personalidade histriônico também tem isso, né? Que é a atenção. Ela não tolerar quando não é o centro das atenções. E aí a interpretação é, já que eu não sou o centro, então eu estou sendo rejeitado. Talvez. Né? Que é uma interpretação dicotômica. Né? Ou eu sou o centro, ou eu sou rejeitado. Não, peraí, existe algo entre isso? Existe uma gradação aí no meio? Mas excelente observação. Tem realmente a coisa registrada. Mas pode ser desse lado também? O que seria necessário para caracterizar um transtorno de personalidade borderline? Não, eu acho que deve ter os traços que ela não tem. Tá?
Exato. Outros traços que ela não tem. Quais seriam? Do que vocês lembram? Uma coisa mais alta, não sei como se fala. Perfeito. Uma coisa bem mais autodestrutiva. Né? E vejam que ela tem uma esperança em relação ao futuro dela. Né? E isso é um fator muito protetivo da Carmen. Ela tem, não, o futuro é bom, eu vou conseguir. Eu vou chegar em Hollywood. Ela está em busca disso. Assim. Então, essa é uma coisa que a protege. No Border, as coisas tendem a ser um pouco mais, como você já bem disse, autodestrutivas. Sem tantas telas. Não. Talvez eu acho que ela mantém também uma certa constância na personalidade dela. Ela oscila, assim. Eu acho que o Borderline a gente confunde, né? Excelente observação. Com a tua personalidade, assim, dela, ela mantém, ela se acha. Qual que é a visão de si dela? Eu sou... Qual que é o possível humor que acompanha essa frase? Se eu sou... Muito bom, eu tô alegre, eu sou demais, cara. Uau. É o humor. O problema dela é ser perfeccionista. Tá perfeita demais. Mão, fish. Primeiro passo. Valeu. Segundo, ela ficou exatamente no sentido ela ficou justamente, né? Como você prenderia, as pessoas vão estimular na terapia, você não tem essa rigidez tão forte que as rigidez com a terapia, como a gente envolve uma prática. Ela tem que ver algum ganho para ela. E a gente já fez isso na primeira sessão, não sei se você percebeu. O plano de ação era o quê? Era entrar em contato com ele e falar, olha, eu tô na terapia aí, vai dar certo? A gente não sabe, porque não depende só dela. Eu tentei mostrar isso para ela de algumas vezes. Né? Depende só de você? Não, pareceu que ela não encaixou ali. Né? Pelo menos a sensação que eu tive. Eu não sei se... e aí, vai que dá certo. Poxa, isso aqui tá funcionando, deixa eu ficar. Isso num primeiro momento. Mas aí depois, né, com uma maior abertura, talvez, ela consegue observar alguns ganhos na forma como ela percebe o mundo, na forma como ela se vê. Né? A gente vai trabalhando aos poucos e a pessoa pode ser que ela fique, pode. Tá? Mas, e aí uma outra questão muito importante, isso não está sempre no seu controle. Você pode ser o melhor. Judith Beck, Aaron Beck, tem taxa de abandono. A cada 10 pacientes adultos, 2 abandonam. E você não sabe o motivo e provavelmente é você. Que eles não te contam. Alguma coisa que você fez que não encaixou. E, ok, vida que segue. Mas claro, sempre tendo um feedback no final. Coletando dados. E você não acha que se o namorado voltar pra ela, ela não só sai, porque ela só foi por causa disso? Se ela conseguiu, que ela conseguiu. Estamos com a paciente aqui, vamos perguntar pra ela. Você voltaria? Eu vou falar da perspectiva em terceira pessoa, não, mas falando dela. Eu acho que ela não voltaria. Na verdade, pra ela, sim, eu acho que ela só voltaria caso o Gabriel insistisse que ela continuasse. Porque pra ela, essa primeira... Assim, né, do que eu construí, claro. Mas pra ela, essa primeira sessão já é suficiente. Tipo assim, ele falou, vai pra terapia, ela foi, acabou. Entendeu? Não tinha muito mais... Porque pra ela só tá ali pra isso, entendeu? Ela não tem nenhuma questão. Ela tá ótima, ela se ama, ela ama as coisas. Ama, né? Enfim, mas acho que é isso, assim. Que privilégio perguntar da paciente diretamente. Eu tenho bem, posso fazer, mas já disse nada. Continua. Uma coisa que eu achei interessante, né? Porque ela falou que não odeia, né? Praticamente odeia a mãe dela e botou como contato de emergência, né? Será que é porque ela não tem mais ninguém? Eu acho que é porque, assim, na cabeça dela, ela tem muitas pessoas, muitas amizades, Isso nem foi tanto trazido, né? Mas eu tinha construído isso, assim, que ela é uma pessoa que faz amigos muito fácil, e ela é muito extrovertida, sempre foi muito comunicativa, não sei o que, tralá. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma dessas relações, de fato, é uma relação. É uma... Uma coisa sólida. Então, talvez foi uma falha minha
ter colocado a mãe, tipo, uma falha na construção da minha personagem, ou é porque em algum lugar da cabeça dela ela sabe que ninguém mais poderia estar nesse lugar de emergência, entendeu? Mas é meio complicado falar de um ponto de vista de construção de personagem, porque mas enfim, E pra terminar aí. tipo, você não acha que pegar o cartão dos outros é errado? Você acha isso normal? Ela não só acha normal, como ela tava fazendo pra ele. Como assim? Tipo assim, não, ela porque pra ela o que ela fez foi pra ele. Comprar as roupas, a maquiagem, que é o namorado dela, ela quer estar bonita pra ele, enfim. Então sim, pra ela ela nem pensou em tipo assim, nossa, será que eu pego o cartão? Nossa, será que ele vai ficar bravo comigo? Não, ela só fez. Ela foi lá. Impulsividade, típico do cluster B, lembrem, que é onde possivelmente ela está. Claro. Primeiro, parando. Obrigada. O jeito que você trocou quando as pessoas perguntaram assim, que você estava mas o que eu tinha falar é que você fica de uma certa forma performa também, né? Nas terapias. Assim, porque ela estava falando assim, ela, não, porque eu peguei o cartão do meu namorado, mas e ele reagiu, ele ficou bravo, mas eu entendi. Aí eu, menina, mas isso assim, você na minha cabeça. Eu tava tipo assim, nossa, mas você, tipo, o que passa pela sua cabeça? Eu tava tipo assim, aí você tava tipo com essa voz angelical, tipo, não, com certeza, né? Realmente, ele não deveria ter feito isso. Então, de uma certa forma, você performa por isso. Performa ou regula teu impulso primário, que é julgar? Tem duas formas de ver isso. Né? Como é que seria se você chegasse num terapeuta e falasse: você é doido? Sim, existe gente com esse estilo, gente. Existe isso. Né? Que é terapeutas irreverentes. Né? Mas o que a gente vê, que a gente lê em livros, que a irreverência, né, é uma técnica que ela deve ser usada com muito cuidado. Porque o risco de ruptura de relação é muito grande. A gente está numa primeira sessão. A gente não tem vínculo ainda. A gente está construindo. Né? Então a mensagem que eu quero que ela tenha é que aqui é um espaço para você falar livremente. Que eu não vou julgar você. O que você faz em sala também, então eu não achei que foi transformar, que é o seu jeito e tá bem claro isso, a forma de você aborda, de ser respeitoso e tentar entender o lado dela. Exatamente. Assim, Não, não achei que eu achei não que você foi como eu achei que terapeuta Tem. E você corre, a gente se corregula, né? O paciente nos regula, porque a minha emoção é, caramba, por que você fez isso? Mas eu preciso estar no papel de ajudar ela a se regular. Não, vamos pensar juntos por que isso está acontecendo. Então a gente é um sistema, tá? Então é um regulando o outro. Mas eu entendi a sua... De fato, gente, é um papel, né? No senso comum, você tá maluca? Você pegar o cartão do seu namorado? Mas isso é ouve, sei lá, da sua mãe, do seu pai. Aqui não, o nosso trabalho é tentar entender por que isso está acontecendo. Como é que isso está te prejudicando. É uma função. É uma função. E não quer dizer que é falso. Tá? É eu, terapeuta. Assim, tá? Você não poderia usar isso como uma outra sessão de futuras, porque na primeira é só você está aprendendo a história dela. Você já confrontar ela nesse sentido. Sim. Mas depende da prontidão de mudança dela. Depende. Ela não está em prontidão de mudança, ainda zero. Ela não vê a situação. Ela não vê. Então a gente tem que, talvez, confrontar de leve, para talvez começar a ver com evidências. Mas não é a linha de atuação nesse momento. Posso até falar uma coisa? Quando eu tava estudando também a personalidade e tal, tem uma coisa que, dependendo do nível de confrontação, ela teria levantado e ido embora. Tipo assim, porque não lida com crítica bem. Então, ou ela vai fazer o que eu fiz, que é ficar rodando o negócio e voltando pra outra pessoa,
ou realmente tem situações que a pessoa ela não vai, tipo, ela não vai, porque às vezes, tipo, ela só não vai, sabe? Ela vai ver como um desrespeito, como uma coisa terrível, tipo assim, sabe? Então acho que tem esse lugar também, né, assim, dessa questão, dessa personalidade específica também. E o cuidado, o nosso cuidado, né? De como a gente lidar, a nossa empatia também. Porque pode ser alguma coisa que tá muito na nossa cara, mas na nossa, não na dela. O Zion tá, não sei, Eu acho que a gente tá mais Só eu perguntar, qual é a diferença de escolha e relação? esse é um trabalho de vocês. Vão estudar, vocês estão com muitos materiais, vocês têm os capítulos todos, vocês já têm condições de fazer essa análise, tá? Já tem. Parabéns, Lila. Eu amei Obrigada. você arrasou. E eu tenho duas perguntas. A primeira, você passou 2 questionários para ela, né? Eu quero só confirmar se eu não fiz certo, que é o ABCE ABCL. e o ASE. Isso, ABCL e ASL. Tá. E outra coisa, ela elogiou muito você, né? Tipo, porque você também é bonito, professor e tal, nas características que ela disse gostar. Como que você prosseguiria com as próximas sessões se ela continuasse com esses comentários sobre você? É uma excelente pergunta. Eu agi dessa forma como extinção, né? Agora foi um processo de extinção. Eu não reforcei o comportamento dela, né? Eu posso ter falhado em algum momento, talvez com um sorriso sem graça, né? Tipo assim, e aí isso pode ser talvez reforçador. Eu causo uma reação nele, né? Seu sorriso sem graça. Mas assim, a minha intenção era sempre tentar extinguir esse comportamento, ou seja, não reforçá-lo, para que isso não aconteça novamente. Só que pela história de vida dela, esse já é um comportamento muito bem aprendido, né? É um padrão. Então, ao longo do tempo, né, a gente poderia conversar sobre isso especificamente, né? Mas com mais sessões, não na primeira de cara, né? Eu vejo que você sempre, né, me elogia. Como é que é? Você faz isso com outras pessoas também? Né? Como será que é para as pessoas receberem esses elogios? Como que é para você fazer esses elogios? Tentar entender a experiência dela. O que isso significa? Estar nesse lugar de elogiar, de tentar seduzir. Né? Por que isso é importante? Qual que é a função disso? Acho que é essa a pergunta. Qual que é a função, né, de estar nesse lugar né, dessas investidas? Obrigada. De nada. Zion. Primeiro, parabéns para os dois, assim, foi realmente muito bom. E algo que eu gostei muito de você, que foi como, depois na prática, você fazendo, tipo, técnicas e tudo, uma forma que você ia aos poucos tentando induzir a Carmen a algum tipo de autorreflexão sobre as coisas dela, com técnicas fazendo, tipo, de formas muito sutis. Porém, ela se manteve na sua rigidez e realmente não quebrou até o final, não teve um erro. Assim. Não, foi Coisas excelente. percebidas foram, por exemplo, sobre como toda vez que ela relatava ou contava qualquer história, ela sempre dava ênfase nos elogios que recebia. Tipo, porque tem tal pessoa lá que quando eu tinha 3 anos eu cantava, que ela me elogiava muito. Todo mundo falava, nossa, você canta tão bem, sempre ouvi isso. Foi tipo múltiplas situações. Aconteceu isso. Mas foi isso, foi muito bom ver na prática mesmo acontecendo isso de você meio que vendo o quão morno você pode deixar, o quanto que você pode esquentar a água. Exato, eu acho que essa metáfora é perfeita, né? O quanto que eu posso esquentar a água? É excelente, vou usar pra mim. Quanto que eu posso esquentar a água? Né? Tá pronta pra esquentar a água? Não tá. Né? Então vamos com calma. Isso. Com calma. Em nenhum momento contrariou ela, em nenhum momento não validou qualquer sentimento que ela tenha sentido. Isso eu achei assim, nossa. Obrigado, Jair. Obrigado. Queria ter tido psicólogos assim, por isso que eu Agora é técnica. Você quer? Eu queria fazer uma pergunta pra cá. Eu queria saber que no término do Gabriel, o seu sentimento foi de raiva. Você mostrou emoções de muito desespero, raiva.
difíceis na sua vida, quais as emoções que mais têm uma frequência e como que você costuma reagir com elas? Olha, na verdade, eu sou uma pessoa, eu adoro paz. Eu gosto de energia positiva, sabe? Não gosto de energia ruim, down, não gosto, não gosto. Então, assim, geralmente eu sou muito tranquila, mesmo. Só que eu não levo desaforo pra casa. Então, assim, se tem uma situação de conflito, que a pessoa tá, né? Porque tem pessoas que insistem em nos irritar. Elas insistem em tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, insistem em trazer essa energia vermelha aí que eu falei, sabe? Então, assim, acho que é um pouco isso, sabe? Se é necessário, eu vou realmente ter uma reação, né, proporcional à situação. Então, se a pessoa realmente está insistindo em me irritar, aí tudo bem, sabe? Aí eu vou reagir de acordo. Mas caso não, eu sou muito tranquila. Eu não gosto de conflito, sabe? Não gosto de energia pesada. Sueli? Tinha alguém antes, gente? A Mia? É porque eu já falei, então. Tá, então vou passar pra esse. Com você, uma pergunta assim, quando entra o paciente a primeira vez na sua frente, e no caso dela, imediatamente você identifica que tem um problema sério, e você fica tranquilo se ela nunca mais voltar, assim, como terapeuta, nessa questão da perda dos 2% dentro dos 10%, como é viver isso? Porque eu acho que para mim seria muito angustiante não poder vê-la de novo, sabe? Se o namorado ficar bem, ela não volta. E se o namorado não ficar também, o risco é grande ela não voltar, porque ela não se reconhece um problema. Aí você, terapeuta, sabe, perdeu ali a chance de ajudar alguém que tem problema, que você sabe que tem problema. Como é isso para nós? Não é fácil perder pacientes, né? Eu sinto, eu não gosto. Minha pergunta é quem gosta? Alguém vai, perdi, que maravilha. Ninguém veio hoje, então você vai na profissão errada. Né? Então não é bom, eu não gosto também. Mas você tem triste. Mas a gente tem que ter consciência de que o nosso papel é limitado. Né? Imagina, gente, a gente é um grão de arroz no meio do arrozal. A gente é um grão de sal no meio do mar. Né? Então, você faz o melhor que você sabe. Você faz o que você consegue, bem feito, mas a pessoa ficar ou não está só no seu controle. Não está só. Recentemente eu atendi uma pessoa com problemas sérios, com uma visão grave, que me procurou, foi para uma sessão e não voltou. Isso tem 2 semanas. Entrei em contato para tentar entender o que aconteceu, será que você podia me dar um feedback sobre o meu trabalho, e aí a nossa honestidade comigo mesma. Ela só falou assim, não, eu prefiro meu terapeuta anterior. Tudo bem. Então você busca, né? Eu busco. Isso não é violar nada quando você busca. Sim, eu busco. Eu imagino que eu faria muito angustiada e querer saber. Não tem nada de errado você querer um feedback do seu paciente. Será que você podia me dizer, até para eu tentar melhorar para outro? Você buscar essa atenção. Mas a gente é limitado, de fato. Por mais que você pode ser o melhor, e ainda assim você vai ter taxa de abandono, que é 2%. 20%, né? 2 de 10. Tem outras mãos. Eu acho que não seria interessante, tipo, perguntar pra ela, mas você não pensa no que o seu namorado sentiu quando você gastou os coisas no cartão dele? Eu tentei. Não sei se você lembra. Eu acho que Só que, tipo, dá uma insistida, porque ela meio que, tipo assim, ela ela, tipo, meio que ignorou a pergunta, ela só pensou no que ela sentiu. E aí, tipo assim, seria interessante trabalhar esse negócio. Já parou pra pensar no caso dos outros, que pessoas sentem? Sim, com certeza. Você causa outras pessoas. Mas assim, eu acho que se você tivesse insistido nessa pergunta na primeira sessão, acho que ela ficaria irritada e, tipo, ia considerar nunca mais voltar. Seguindo a construção que ela fez, possivelmente, né? Tipo assim, como assim você não tá prestando atenção em mim? Só eu sou importante aqui, você tem que me dar atenção, por favor. Teve uma coisa até que a gente combinou que a gente nem fez, né? De olhar o relógio. É verdade. Mas eu acho que também tem uma coisa também de ela não. Bom,
É porque eu construí mais em cima do. Pode. Não vou falar, esquece, foi mal. É, o que eu ia falar é só porque, pra ela, não é que ela não vê o sentimento dele. Ela até tinha construído uma história que é baseada numa pergunta lá, que ela fala, tipo, eu sou muito compreensiva. E aí ela conta uma história de como ela ajudou a amiga dela falando sobre ela. Então, tipo, pra ela, sabe, nossa, não, eu sou super compreensiva. Ela tá tão dissociada de ela, entendeu? Tipo assim, ela não tem uma visão de que, eu não vi o sentimento dele. É que isso nem se passa na cabeça dela, assim. Então, acho que se ficasse insistindo, ela só ia ficar falando, não, mas eu super pensei, mas e aí ia transformar sobre ela, entendeu? Acho que também tem uma coisa meio assim, dessa personagem, não enfim, da realidade. Isabel. Eu queria perguntar, você falou, deu como plano de ação, ligar pro namorado, né? Exato. Só que, pra ela permanecer, você iria, no caso contrário, por enquanto não fala com ele, porque aí tem chance dela voltar, já que é uma exigência dele. Agora, se de início ela já resolve essa questão, que é o fato dela estar na terapia, aí se resolver ela não volta. É um excelente análise. Então, eu perderia a paciência. Era uma arma que você podia ter, né? Sim, pra perfeito. permanecer. Tipo assim, não, por enquanto, eu acho que eu falaria, não fala com ele, brincadeira. Mas assim, é uma estratégia pra ela permanecer e desenvolvendo, né? Eu acho que eu fui por um caminho diferente do que você iria. Eu fui mais pelo caminho da validação, né? Já que você quer ir, vá ver se funciona. Já que você quer o que você quer, que é a sua meta, que é voltar com ele. Eu fui nesse sentido de tentar de ir a favor da meta dela. A gente pode julgar a meta dela? Pode. É uma meta, né? Sim, duvidosa, enfim. Mas é a meta dela. O que eu posso fazer? Então a gente fez um plano de ação para tentar aproximá-la da meta dela, que era voltar ao namoro. Se ia dar certo ou não, por isso que eu chamei de teste de realidade. Vamos pro campo ver se vai. Tá? Mas é um outro caminho, é uma outra vertente que você está tomando, né? Uma outra racional. De como uma arma de mantê-la aqui na terapia. Muito inteligente. Muito inteligente. Baseado nessa informação até que ela trouxe, né? De que possivelmente ela, se conseguir, ela vai sair. Assim. Mas então, o que eu entendo da situação é a paciente chega com a demanda era voltar. Então, vai resolver sua demanda, é tipo isso? Exatamente. Não é eu tenho que te prender porque eu tô vendo que você precisa fazer outras coisas. Não, se sua demanda é essa, você vai resolver sua demanda. Obrigado. É exatamente isso. A terapia é centrada no que a pessoa quer. A gente é secundário. Porque senão a gente age também até como um Deus, de tipo, eu preciso te transformar. Exatamente. Não, eu quero. Por isso a importância das metas, gente. Olha, eu quero isso aqui daqui. Beleza, vamos lá. Professor, complementando o que ela falou que eu falei, eu gostei muito do jeito que você falou, porque você não perguntou as coisas também diretamente. Mas você não acha isso errado? Você não acha que isso está errado? Você foi em volta, né? Você foi contornando para pensar se ela talvez fosse perceber, sabe? Desse um sinal de percepção, você pegaria aquilo ali e construiria em cima. E também outra coisa que eu ia falar, você não acha que é capaz, porque pareceu pra mim que ela tava querendo a sua aprovação a todo tempo, tipo, não, mas eu não vou te dar, não vai ser a minha mãe ou meu namorado que vai preencher o formulário, porque eu acho que eles te dariam uma visão distorcida de mim, eu não quero te dar essa visão distorcida, então eu vou dar pra minha amiga. Então parecia que ela queria essa aprovação o tempo inteiro, de tipo, olha, não, eu tô aqui, mas eu não sou doida, eu levei um copo no chão, mas foi só porque ele gerou uma reação em mim de estar brava, não porque eu sou mal. Então talvez seja uma possibilidade dela voltar, se ela voltasse com a dela, será que seria uma possibilidade dela voltar pra terapia, tipo, só pra te falar, tipo, nossa, viu, eu voltei meu relacionamento, viu, como eu sou boa, ele me quis de volta, pela sua aprovação? É possível, talvez. O que a Carmen acha, assim? O quanto que ela estava buscando de aprovação do terapeuta, isso é importante para ela. Acho que ela busca de todo mundo, né, no geral. Mas eu acho que não é uma aprovação muito profunda. É bem é mais do momento ali, assim. Da forma que eu construí, né? Claro que... Mas...
não sei, assim, se ela chegaria a voltar só pra, tipo, ai, minha vida agora está ótima. Também acho que não. Acho É uma que relação não. superficial. É, Não sei se ela, a não ser que ela tivesse um vínculo muito forte comigo. é. Mas acho que as coisas pra ela são mais efêmeras nesse sentido, assim, sabe? Ela não. Porque acho que talvez eu não construí ela tanto nesse lugar de tipo, ah, eu joguei o copo no chão. Não, mas olha, eu não sou assim, eu não sou brava. Não, tipo, ela só. Joguei o copo. Ela nem falou tanto do copo. Sabe? Ah, joguei um copo do chão, senti raiva, mas foi isso. Tipo assim, ela não se justifica, entendeu? Ela não fica se justificando. Porque pra ela não fez nada errado. Nunca. Entendeu? Acho que é um pouco nesse lugar, assim. Isso. Gente, vou precisar encerrar. Já estamos fora do horário, já passamos. Não posso atrasar a próxima aula de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Dúvidas, sugestões, questões, falem comigo. Né? E, mais uma vez, por favor, gente. Vocês têm bons elementos para fazer o laudo. Tá? Tem bastante informação. E dando uma dica quente. Comorbidades são a regra. Tá? Ok.